Todos vocês que acompanham o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, com muito prazer. Meu nome é Denilson e eu sou administrador desse canal. O canal aí está caminhando para 3 anos, canal dos livros apócrifos, e você prestigiando sempre o nosso trabalho aqui na internet, no YouTube, com a missão única, exclusivamente, de levar a promessa que foi feita para Adão, né, o qual eles trocaram, colocaram o nome Evangelho, né, colocaram outro nome, mas todos os seres humanos, depois de Adão passou essa missão para todos os seus filhos, né, menos para o rebelde, né, para o Caim. Caim não teve essa missão, o Caim não entrou nessa missão dada por Adão, de repassar para todos os filhos dos filhos, o nome do nosso Pai. O nome do nosso Pai. A missão é o nome do nosso Pai e a promessa. E qual foi a promessa que foi passada para Adão? A promessa que a palavra que criou Adão, ela viria depois de 5 dias e meio, ou seja, 5.500 anos depois. Essa era a promessa para Adão. E Adão tinha que passar essa promessa para os filhos, e os filhos levar. Isso era um legado que todos tinham que levar. Então, Hassatã, ele tinha que parar através dos filhos, dos rebeldes, dos descendentes de Caim, porque os descendentes de Caim não queria nada a ver com o nome de Yah, nada. Os filhos de Caim, eles cresceram com a maldade, se matando, com ódio, com raiva, e eles não levaram a promessa. Só quem levou a promessa foram os filhos de Sete, que entrou no lugar de Abel. Então a missão foi dada. E qual era a missão? Falar da promessa. E até Noé, o último homem antes do dilúvio, a promessa foi falada, mas eles não acreditaram na promessa. E aí vocês sabem, a consequência foi a água que inundou toda a terra. De lá para cá, continuou-se a promessa. A outra promessa é que depois de 5 dias e meio, então se passaram 5.500 anos. Meus amigos, passaram 5.500 anos. E a promessa se fez carne, que era o verbo. E o nome dele se chama Yahushua, que daqui a pouquinho a gente vai ler o nome de Yahushua para você. Se fez carne. E aí o Yahushua teve naquele povo, no meio daquele povo, os descendentes, né, os filhos de Abraão, que adoraram Moisés, ou Moshe, porque Moisés teve um papel fundamental, né, na caminhada desse povo, das 12 tribos. Moisés foi um líder que foi nomeado para poder conduzir o povo, primeiro para eles não esquecerem desse nome. Eles não tinham que esquecer desse nome. Eles não tinham que adorar outros deuses. Eles não tinham que adorar Moloque, eles não tinham que adorar, né, o Baal, eles não tinham que adorar Íris, Osíris, né? Eles não teriam que adorar o Bel, né? O Bel da Babilônia. Eles não tinham que adorar outros deuses, só tinham que adorar o nome de Yahweh e levar para todo mundo, para os adoradores de Bel, adoradores dos faraós, dos Mitzaim, levar para todo mundo o nome do nosso Pai, aquele que fez o ser humano, todos nós, você que está me vendo aí agora, você é filho do Pai Altíssimo dele, você é filho de Yahweh. Mas por que trocaram esse nome de Yahweh e botaram no lugar de Yahweh Deus? Por que será? Por que será que pegaram o nome de Yahweh e colocaram o nome de Jeová, ou Yahvé, ou Elohim, ou Adonai, ou... Por que pegaram o nome dele, nosso Pai, o nome santo, sagrado, o nome poderoso, e trocaram o nome? Veja bem. Aí eu vou falar para você, quem é o pai da mentira? O pai da mentira quem é? Quem é que mente o tempo todo? Quem foi homicida desde o início da criação? É ele mesmo, Hassatã. E Hassatã é um filho de desobediência ao nosso pai. Ele é desobediente, ele é rebelde. Yahweh deu todo o poder para ele e ele foi rebelde a Yahweh. E ele
está fazendo rebeldia para o seu pai. E qual é a rebeldia maior? Fazendo com que as criaturas, que nós somos nós, não conheçamos. Ele está fazendo com que você desvie o seu pensamento, a sua ideia, e você não o adore, porque a única coisa que nós temos para dar para Yahweh, gente, a gente não tem ouro, porque ele precisa de ouro, ele não tem casa, ele não precisa, o que ele precisa é o reconhecimento da paternidade, do poderio dele e da sua adoração. Ele não quer teu dízimo, ele não quer tua oferta, ele não é mercenário, ele não faz pacto com esse mundo, com o comércio desse mundo, ele não criou comércio nenhum, quem criou comércio foi o homem. Porque o homem criou comércio para dominar sobre outro homem, sendo orientado pelo pai da mentira, pelo Hassatan. A história é profunda, gente. A história é sensacional. Então, existe uma maldição para a mentira. A mentira, ela só se apoia. A mentira só vai existir. Escuta essa aqui, ó. A mentira só vai existir se houver a verdade. Escuta isso. A mentira só vai existir se houver a verdade. Então, Yahweh, depois que Adão saiu, foi tentado lá por esse ser, e foi expulso do paraíso, ele e Eva, então Adão teve a primeira missão. Qual foi a primeira missão? A promessa. Adão deveria passar para aqueles que iriam nascer depois dele a informação. A informação principal estava no nome do Pai. Só isso. Coisa, né? O adversário, o inimigo, a missão dele era impedir que você aí, nós conhecêssemos quem é o nosso Pai verdadeiro, a quem nós devemos reverenciar, adorar. Nós deveremos louvar a Ele, toda adoração para Ele, né? Nós deveríamos dar para esse nome do nosso querido e amado Pai Yahweh. Louvado seja o teu nome, Pai, por isso. Todos deveriam falar. Os estádios de futebol deveriam louvar a Yahweh. Os médicos, os advogados, os doutores, os filósofos, o ser humano, o homem, que não é nada, porque por mais que ele seja grande com suas escrituras, ele morre. O rei do futebol foi embora ontem. O rei do futebol foi embora ontem. O rei dos... Agora uma pergunta para você, minhas saudações à família do rei. Mas olha só, vê a diferença, né? Olha a diferença. O rei do futebol, ele ressuscitou? Ele ressuscitou? Ele está aí com a gente? Não, né? Agora o rei dos judeus, aquele que foi esculachado pelo povo, né? Pelo soldado romano. Lembra que falou assim, tu és o rei do judeu? Tu é o rei do judeu, tal. O nosso rei, ele voltou. Ele morreu e no terceiro dia ele voltou para cá. E falou assim, eu estou vivo. E estou vivo para aqueles que creem em mim. Então Adão deveria levar a missão de falar do nome do Pai. E a palavra que o Pai criou veio ao mundo, primeiro ele estava em espírito. Quando ele estava conversando com Adão, ele estava em espírito. Então ele estava orientando o Adão, porque o Pai, quando fez Adão e Eva, o Pai foi para o descanso. Vou mudar as palavras. O Pai saiu do que nós chamamos tempo. Ele saiu do tempo, ele foi para a eternidade. Mas lá da eternidade ele sabe tudo que está acontecendo aqui, porque ele não está no tempo. Ele criou o tempo para ele poder ver o que ia acontecer. Tudo que está dentro do tempo, tudo que está dentro do tempo aí que nós vemos aqui, esse tempo que está correndo, nós não estamos no ano de 2022, claro, no calendário gregoriano. No calendário judaico, 5.700, né, e 83. Só que o calendário lunar, 5.900, né, e 93. Estão esperando aí 7 anos, a partir de 2023, 7 anos, para completar os 6.000 anos
e assim a profecia se cumprir na terra da volta do Mashiach. O Mashiach, ele virá para reinar aqui na terra. O rei dos judeus, o rei dos Yahudins, ele vai voltar para reinar. Enquanto alguns Yahudins, alguns judeus, hoje, clamam por um Messias para consertar, vai haver o caos, eles estão provocando o caos para depois vir a ordem. Da desordem à ordem. Tem uma religião maior desses Yahudins que ela está provocando mecanicamente o caos, para que venha um líder e esse líder seja aclamado como Mashiach, como o salvador da humanidade. Em Apocalipse descreve isso bem. E ele está prestes a vir, né? Satanás está querendo se assentar no trono da terra, mas para isso ele tem que passar pelas leis de Yahweh. Ele só pode se assentar naquilo que Yahweh determinou, que são os 3 últimos anos desse planeta. Então ele vai reinar aqui. E esse comércio, essa sociedade que ele criou através de liturgia, se escorando nas promessas de Yahweh e fazendo uma mentira para as pessoas de um mundo melhor, culminará agora no final de 2030. A gente acredita, ou antes, né? Porque existe uma agenda, né, para 2030, a unificação de todo mundo, né? Se você não sabe, são 163 países que saíram do regime de monarquia e de outros regimes para adotar o regime da república, o regime do bem e do mal, da luz e das trevas. E um homem vai assumir realmente, pessoal. Um homem vai assumir o comando de todo mundo. Um homem. Vai ser um homem. Mas esse homem vai ser substituído. Ele vai assumir, mas outro entrará no lugar dele. Hoje está muito fácil você assumir a fisionomia de qualquer pessoa. Hoje está muito fácil de assumir a fisionomia de qualquer pessoa. Existem máscaras que são colocadas que a pessoa pode se passar por mim em qualquer lugar. Pode matar alguém, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Porque existe tecnologia hoje de clone, de clonagem, típico do Deus do abismo. Um clone de Yahweh. Ele imita Yahweh. E como nós vamos saber se nós não estamos sendo enganados pelo nosso inimigo, pelo inimigo do nosso pai? O pai deixou um caminho. O pai deixou um caminho pra gente. O pai saiu, mas deixou um caminho pra gente. O caminho, eu vou falar aqui, não é sobre isso, não. Nós estamos com 13 minutos, já vamos terminar esse vídeo aqui já. Vocês vão ler essa palavra sensacional que nós vamos falar do Jeremias. Então, o pai deixou um caminho que ele pode falar ainda com você. É você que está aí. Denilson, me conta, qual é a igreja? Qual é o local que a gente tem que ir para falar com o pai? É um lugar? É longe? Custa muito? Não, pior que não. O caminho, existe uma coisa aqui na nossa cabeça, aqui, ó. Alô? Tem uma coisa aqui na nossa cabeça, chama-se glândula pineal. Os senhores estão me entendendo? Glândula pineal, aqui, ó. Ela é uma antena. E ela nos conecta ao mundo espiritual todos os dias quando você dorme. Que legal, Denilson, é. E ele, o nosso pai, se você o buscar de todo o coração, ele vai falar com você no teu sonho. O pai vai se comunicar com você no teu sonho, porque você que está me vendo aí, você tem o sopro dele, ó. Esse ar que você respira é o nome dele. O pulmão, quando solta e respira, por isso que todos os seres que respiram, louve a Yahweh. Que é quando a gente puxa o ar. Yah, todos os seres humanos. E todos os seres humanos têm que conhecer o nome do Pai. E aí o que o cão fez? O que Satanás fez? O que o Ra-Satã fez? O que o inimigo, o desobediente, o rebelde fez? Porque ele é mentiroso.
A verdade é que todo mundo tem que conhecer o nome do Pai. Então ele não apagou o nome, ele não apagou o nome do Pai. Ele queria apagar o nome do Pai, mas não conseguiu. Ele deu outros nomes para você nunca louvar o próprio Yahweh. Ué, Denis, como assim? Vou te explicar. Quando Adão saiu do paraíso, antes dele sair, Yahweh chamou Adão, o primeiro homem, e falou para ele: ó, Adão, tá vendo os bichos aí todos aí? Me ajuda, você vai botar... Olha o que Yahweh falou, está escrito isso, tá, pessoal? Você vai dar nome a todos os bichos. Adão deu nome a todo leão, papagaio, né, vaca, boi, gato, cachorro. Todos esses bichos foi Adão que botou o nome nele. E Adão foi colocado no paraíso. Quando ele saiu, aí a palavra que criou Adão falou: olha, Adão, agora você vai ter uma missão. Depois de 5 dias e meio, que é a promessa, é isso que eu estou falando aqui agora, você, Adão, você vai passar para a tua descendência, vai falar para ele para explicar o nome do Pai. A palavra, Yahushua, em espírito, falou para ele: você vai falar o nome do Pai, e o nome do Pai tem que ser falado, Adão. Porque o Pai tem que ser conhecido pelos seus filhos. Vocês não são órfãos, vocês não foram adotados, vocês foram criados, gerados. Os senhores estão me entendendo o que eu estou falando, gente? Será que eu estou falando de maneira difícil de os senhores entenderem? E aí, nesse caminho, teve 2 filhos, o Abel e o Caim. Não é esse nome, não, é Diásporo e outro nome lá. E um desse irmão, né, dos 2 irmãos, um matou o outro. O diabo começou ali a querer cortar essa informação. Tentou seduzir um, que era o Abel, não conseguiu. Seduziu Caim. Caim aceitou, foi lá, matou o Abel. Ele pensou que o diabo falou assim: agora eu acabei com o plano deles, né? A palavra que criou falou para Adão: Adão, você vai ter outro filho. E você vai colocar o nome desse outro filho de Sete. E colocou o nome do filho de Sete. Então, você agora fala para Sete. Passa a missão para Sete. Qual era a missão? Qual era a promessa? A promessa. Fala para ele, ó. Fala para Sete que eu depois de 5 dias e meio, 5 dias e meio, eu virei. Aí Adão ficou bolado e pediu: pô, me esclarece aí, pai. Como assim 5 dias e meio? Aí a palavra falou para ele: olha, Adão, 5 dias e meio não são os seus anos, não são os seus dias de 24 horas, não. 5 dias e meio será 5.500 anos. Então, 5.500 anos depois, o Messias esteve aqui na Terra. Com a promessa, com todo mundo levando o nome do Pai. Ele veio e se materializou também, o Messias, para ratificar o nome do Pai. Por isso que ele falava para aqueles religiosos da Torá, esses religiosos, né, tanto da tribo de Arudá, porque o pessoal fica pensando que só existe a tribo de Judá. Não! As 12 tribos deveriam levar a promessa, ou as 13 tribos. E qual era a promessa? Que ele viria. E aí ele veio. Aí ele veio e falou assim: eu vim para a casa perdida de Yahushurum, que, né, o pessoal chama de Israel. De Yahushurum. E eu vou falar hoje, ainda hoje ou amanhã, sobre Yahushurum, gente. Eu vou comentar com você. Eu vou comentar hoje na live da noite sobre Yahushurum, para vocês entenderem o que foi feito por esse governo de Roma através das suas igrejas, dos seus templos, para te enganar, levando você a acreditar que você está fazendo a vontade de Yahweh. Você deve estar fazendo a vontade de Deus, a vontade de Jesus, mas não de Yahweh e de Yahushua, porque o Deus Jesus e Deus é a cópia, é a criação de Lúcifer para te enganar. Deus e Jesus é a criação de Hassatã para te enganar. Lembra que eu falei que a verdade, a mentira, ela precisa da verdade? Então ele tentou, e aí você vai entender agora essa mensagem que eu vou explicar para você através dessa Bíblia aqui. São tantas informações que eu tenho que falar que eu tenho que tentar compactar ela num vídeo que as pessoas estão tudo ansiosas, elas estão muito rápidas, elas querem que a gente fale tudo imediatamente, pois a pessoa não tem paciência de ver mais nada. As pessoas, você já percebeu que as pessoas param o pezinho e fica balançando assim, ó. O pé da pessoa fica balançando tremendo, ó, fica assim balançando. Porque é crise de ansiedade. O que é ansiedade? A pessoa está com perspectiva de viver o futuro. E você pode perceber, as pessoas não vivem no presente. Pergunta agora, nesse momento, qualquer familiar teu. Vem cá, pode perguntar. Eu te chamo para você perguntar. Pergunta para ela, o que você está pensando agora? Ó, ela vai estar dizendo para você que está pensando em alguma coisa que ela não deixou de fazer.
ou ela está pensando naquilo que ela vai fazer semana que vem, ou daqui a algumas horas, ou no rompimento. Porque está todo mundo agora com o pensamento, porra, vamos ter o Réveillon, vamos comemorar. Gente, eles vão comemorar. Olha, tudo fictício, gente. Como é que pode uma mentira dizendo que amanhã, às 0 horas, é uma virada de ano? Não, tudo é uma mentira. A verdade existe, mas há uma mentira para enganar as pessoas. E as pessoas vivem ou no futuro ou no passado, mas elas não vivem no presente. Para você viver no presente, você tem que conhecer Yahoo e seu filho Yahushua. Aí você vai começar a viver no agora. Você não vai contar com ovo. Tem pessoa que fica contando, a galinha tá andando, ela fica contando com o ovo atrás da galinha, né? Sabe como é que eu tô te falando, né? Fica contando com ovo. Não, as pessoas já ficam assim. Os jovens já são criados assim. Você vai estudar, você vai terminar aquele estudo subversivo, né, que eles ensinam. Você vai começar aqui no Brasil. Ensino fundamental, ensino médio. Depois você vai fazer uma faculdade, depois você vai fazer pós-graduação, depois doutorado, e aí você vai fazendo. Então vão criando expectativa. O mundo vive atrás da expectativa. Por quê? Porque existe uma verdade. Porque o pai falou para Sete, que falou para Enos, que falou para Cainã, que ele falou para Malalael, que falou para Jared Metusalém, Metusalém para Enoque, Enoque para Noé. Noé para seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e eles assim sucessivamente. Depois veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio todo mundo para falar da promessa. Da promessa. Promessa é o nome, gente, é o nome. A promessa é você conhecer o nome daquele que te gerou. É você dar louvor e adoração para este nome aqui. Mas para isso você não precisa de templo, de pedra. Você não precisa de estar num lugar que você tem que dar dízimo, porque dinheiro não compra nada do nosso Pai. Dinheiro não compra nada do nosso Pai. Dinheiro não compra nada do nosso Pai. Dinheiro é humano. Ele é dono de tudo, ele. Olha o patrão aqui, ó. Dono de tudo, cara. Criou o céu, a terra, o mar. Te criou, te deu vida. Trouxe você à existência. Trouxe o capeta, o Lúcifer, à existência. Ele trouxe. Ele se revelou. Burro, né? Não é só ele, não. Se você não aceitar a verdade, você vai se tornar igual a ele. Você quer ser igual o cão? Não quer não, né? Eu sei que você não quer, você é inteligente. Ele tem a vida eterna, gente. O pai, ele vai voltar, hein? O filho vai voltar, e quando o filho se assentar em Sião, o pai estará presente com o filho para ver o filho, a posse do filho. E o filho vai se assentar no Monte Sião, no monte mais alto, mais alto que o Pico Everest, que vai ter aqui na Terra. Acreditando você ou não, o Pico Everest vai estar aqui na Terra. O nosso rei, o nosso amado e querido rei chamado Yahushua, ele estará vivo, vivíssimo, como ele já está. Mas você vai ver ele. Você vai ver o rei. E o Hassatan, ele está querendo, ele já sabe que os dias dele estão terminando. Então ele está apertando o cerco. Porque ele não quer que você veja o rei. Ele não quer. Aí o que aconteceu aqui? Olha aí agora. Agora vamos para a palavra. Já? Vamos lá, vamos ler agora. Ó. 24 minutos. Livro de Jeremias, ó. Livro de Jeremias, ó. Livro de Jeremias, capítulo 9. 9, ó, Jeremias. O nome de Jeremias, gente, ó. O nome de Jeremias é Irmi Yahu. Ó, o nome aqui, o nome dos filhos aí, ó. Com o nome do pai, Irmi. Denilson, que Bíblia é essa aí que você tá lendo, cara? Gente, existe umas Bíblias, pouquíssimas, que preservaram o nome hebraico. Isso é importante? É muito importante. Porque através desses nomes aí, o Satanás fez esses nomes cair no esquecimento. Ele cegou o entendimento das pessoas. Os evangélicos não conhecem esse nome aí, ó.
Eles pensam até que nós fazemos parte de alguma tribo indígena ou de algum grupo afrodescendente, né, a religião afro, ou então estamos inventando uma nova religião, ou então somos árabes, né? Não, não tem nada a ver com a Arábia, não tem nada a ver com os índios, não tem nada a ver com a África, não tem nada a ver, apesar da Yaruchurum estar no centro do mundo, no meio da África, Porto Príncipe, ali no Oceano Atlântico, que ela fundou. Mas vocês vão conhecer a verdade. De uma maneira ou de outra. Se não conhecer, ter o prazer de conhecer agora vivo, vou conhecer depois de morto. Porque a tua alma vive, meu. A minha alma vive. E a batalha lá do outro lado é pior do que aqui na Terra. Estou preparando a tua alma aí já para a batalha que vai vir aí do outro lado aí. O Deus que está nos acercando, que está tentando nos atrair, o Deus do abismo, do caos, ele é oposição ao nosso pai Yahweh. E o nosso pai, nós só podemos vencer se estivermos conectados ao pai, ligados ao pai. Vamos lá. Tá vendo aí? Então não existe Jeremias não. Jeremias é uma mentira. Jeremias é uma mentira. Mentira. É mentira. Mas você aprendeu como Jeremias. O nome dele é Irmiyahu. O nome do Jeremias é Irmiyahu. Ok? Lá no livro de Jeremias, eu vou falar assim, que você já aprendeu assim, no capítulo 9... Deixa eu diminuir aqui, me diminuir aqui. Capítulo 9 de Jeremias. Capítulo 9, ó. Vamos lá, o capítulo 9, aqui tô no 11, né? 9. Tô no 11, rapaz. É 9. 9. É aqui no finalzinho, deixa eu ver aqui, ó. Ai, 9:19. 9:19. O versículo é esse aqui, ó. O versículo é esse aqui, 19, ó. Deixa eu ver se Jeremias mesmo está aqui, para a gente poder... 9:19. Yahweh, conhecer Yahweh, constitui a honra do homem. Vamos lá, vamos ler aqui o versículo todo. Gente, será que deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Vamos ver aqui, peraí, só um minutinho. Irmiyahu, é Irmiyahu, 9:19. 9:19 ou 10:19. Vamos lá, peraí, só um minutinho, gente. Não sai daí não. Vou ver aqui agora aqui uma outra situação. Tá aqui. 11:19. Tá. Agora foi, sim. 11:19, gente. Puxa vida. 11:19. Eu tô vendo 9:19. É 11:19. Vamos lá. 11:19. Vamos lá. Vamos lá para 11:19. Vamos lá. 11:19. Sabia que era alguma coisa 19? 10. Vamos ver aqui. 10. 11:19. Ó, aqui. Olha só. Vou ler isso tudo aqui para vocês. A aliança é violada. Então vamos lá. Vamos à leitura. Deixa eu diminuir de novo aqui. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia... Essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Imaculada Escrituras, tá, pessoal? Ela contém o nome de Yahweh, de Yahushua. E ela não está muito barata não. Está quase R$500 uma Bíblia dessa ou mais no Mercado Livre. Tem a Bíblia Dalit e tem a Bíblia de Yahweh, tá? Do... Hazadari é o nome do cara que traduziu. Hazadari é um rabino messiânico. A palavra que foi dirigida a Irmiyahu, ou Jeremias, da parte de Yahweh, dizendo, no capítulo 11, tá, pessoal? Ouça as palavras dessa aliança. Fale-se aos homens de Arudá. Que é Arudá, gente? Arudá é Judá, tá? A letra J, ela não existe no hebraico. A letra J, eu vi ontem um debate no TikTok, rapaz, que debate... Eu não sei se é difícil as pessoas, um camarada defender o nome de Jesus de tudo quanto é jeito e maneira, mas um professor de hebraico e aramaico estava falando que a letra J não existe essa letra J no hebraico. Então, logo, o nome Jesus não é o nome do Salvador e do Messias, tá? Então ele está falando assim, ó, no versículo 3, diga-lhe, pois assim diz Yahweh, tá vendo aqui, ó? Assim diz Yahweh, versículo 2 ou 3, vamos lá, até frisei aqui, vamos diminuir. Assim, diga-lhe, assim diz Yahweh,
o Altíssimo de Israel, não tem nada de El. El é babilônico, porque a Babilônia também já dominou sobre o Yahushurum. A cultura de Yahushurum, por ser o criador do céu, da terra e do mar, através da sua imagem tangível chamada de Melquisedeque, era alvo de constantes ataques, gente. Todo mundo queria invadir aquela cidade. Era como a cidade de Eldorado, né? Vocês já viram o filme de Indiana Jones, né? Em Busca do Elo Perdido? Ele sempre está se envolvendo em alguma cidade perdida. Essa cidade perdida é Yahushurum. Eles jogam isso na cara de todo mundo, mas as pessoas não conseguem entender. Então, avisa os filhos de Israel, aí eles botaram Israel, né? Que é o nome de Jacó, filho de Abraão, descendente de Abraão, filho de Isaac. Que o nome não era Jacó também. Foram traduzidos, olha só, uma lama puxando a outra. O nome de Jacó não é Jacó, é Iacov por causa do nome de Yarro. E ele não foi transformado em Israel, ele foi transformado em Israel, que era a cidade em que o nosso pai habitou. O Pai Altíssimo, na forma humana, habitou numa cidade chamada de Yahushurum, cuja capital chama-se Yahushalaim, e numa província chamada de Salém. Tá fácil para você entender? Tá bem fácil, né? Eu não confundi você não, né? Deixa eu ler e a gente vai tocando aí, e à medida a gente vai explicando mais ainda para vocês. Isso é Bíblia, tá, pessoal? Tá na sua Bíblia. Só que aí tá com o nome de Jeremias. Mas o nome, eu já falei, é Irmiayahu. Irmiayahu. Então, diga-lhe, pois, assim diz Yarro, o Altíssimo de Israel: maldito o homem que não der atenção às palavras dessa aliança. O profeta falou. Que ordenei aos seus pais no dia em que tirei da terra de Mitzraim. Gente, Mitzraim é o Egito. O berço da civilização preta, negra. Egito. Então, o povo de Israel foram retirados da terra de Mitzraim. Então, ele falou, através da boca do profeta Irmiahu, Yarro falou através de Irmiahu, para dizer para o povo, ordenei aos seus pais, no dia... Então, não era aquele povo, eram os pais, porque os pais tinham que passar essa missão. Lembra da missão que Adão passou para Sete, e Sete foi passando Malalael, Canaã? A mesma missão, que era a promessa, estava sendo falada para Irmiahu falar para as 12 tribos. Entenderam agora, gente? Ficou fácil? Ficou fácil, né? Pô, Denis, você explica de uma maneira muito fácil, cara. É muito fácil entender, não é fácil? É fácil entender. Não é que esse povo era o melhor, era os exclusivo. Não, eles tinham a incumbência de levar a promessa, de mostrar para a humanidade que o Ra-Satã, ele ia tentar esconder o nome do pai. Olha a bomba que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Rapaz, olha essa palavra, vocês vão ficar com ela na sua cabeça. Aliás, vocês já estão com ela na sua cabeça, mas eu vou refrescar na sua memória. Vamos lá. Então eu ordenei aos seus pais, e Yarro falou, nos dias que te tirei da terra de Mizaim, da fornalha incandescente, dizendo: ouçam a minha voz, cumpram as minhas ordens, e assim vocês serão o meu povo, e eu serei o Altíssimo de vocês, para que eu confirme o juramento que fiz ao pai de dar-lhe uma terra que mana leite e mel. Terra que manda leite e mel. Onde é essa terra que manda leite e mel? Brasil, gente. Brasil. América. São terras que têm produtiva. Leite. Não é leite de vaca, não, gente. Não é leite de vaca, não. Mel é ouro. Leite é prata. Uma terra riquíssima em minerais. Que nenhuma parte do mundo existe a quantidade de riqueza que existe na América. Nenhum lugar. E em particular na terra que você habita, ou qual você é escravo, ganhando um salário mínimo, um salário de fome, e agora o castigo está vindo para aqueles que estão dominando nós. Porque o frio está pegando na Europa, está deixando em algumas partes dos Estados Unidos, está deixando todo mundo, porque isso é a mão de Yarro. Os senhores duvidam? Tem mais coisa para acontecer aí. Vamos lá. Para que eu confirme o juramento que fiz. Versículo 5. Para que eu confirme o juramento que fiz aos seus pais de dar uma terra que mana leite e mel. Como se vê nesse dia? Então eu respondi: que assim seja, Yarro.
dizendo: ouçam as palavras dessa aliança, obedeça-lhe, pois eu severamente adverti a seus pais num dia em que te tirei da terra de Mitsaim. Quem estava falando aí era Yahushua, tá, pessoal? Até o dia de hoje eu tenho advertido frequentemente, dizendo: ouçam a minha voz. Então a gente está falando para as pessoas hoje, está tentando explicar para a pessoa o que é esse negócio de igreja, né? Igrejas evangélicas, igreja católica, esse comércio, esse negócio, tentando dizer que isso aí nele, ele não está aí, não está no meio dessas músicas gospel. Esse povo está blasfemando o nome do todo dia que esse povo levanta, ele blasfema o nome do Pai, chamando ele de Deus. Ele não é Deus. Yahweh, o nome de Yahweh não é Deus. O nome de Yahweh é Yahweh, o soberano, o Altíssimo. Desculpa gritar assim, gente, mas essas ideias de Lutero, cara, de Calvino, da Igreja Católica, do papado, né? Que Pedro nunca foi papa nenhum, gente. Tem uma verdade, né? Mas a mentira, ela precisa da verdade. Aí ele diz assim, ó, lá no versículo 6, no 6, está dizendo assim, ó, dizendo: ouça as palavras dessa aliança e obedeçam, pois eu severamente adverti seus pais nos dias em que tirei da terra de Mitsaim. Até os dias de hoje eu advirto frequentemente, dizendo: ouçam a minha voz. Mas eles não escutaram e nem prestaram atenção. E em vez disso, andaram cada um na sua obstinação do seu coração malvado. Por isso eu trouxe sobre ele todas as palavras dessa aliança, ao qual lhe ordenei que cumprisse. Mas não obedeceram. Então Yahweh me disse: há uma conspiração entre os homens de Yahudá, de Judá. Há uma conspiração no nome de Judá. E entre os habitantes de Yahushalaim, ó. Yahusha, não é Israel não o nome aqui, ó. Yahushalaim. Olha o nome aí de Israel. Yahushalaim, a terra do Deus Altíssimo, o local onde Deus resolveu colocar a sua imagem, chamada Melquisedeque. Ele colocou a sua imagem nesse país chamado Yahushalaim, e dentro desse Yahushalaim tinha uma cidade chamada de Salém, próximo a Jerusalém, que é a capital de Jerusalém, que vocês conhecem. Tá difícil? Não tá difícil, gente. Puxa, eu estou explicando para você da forma mais simples possível. Se você não entender dessa forma agora, você acha que você não entende mais não. Aí eles, no versículo 10, eles voltaram aos deuses, a fim de cultuá-lo. Qual é o Deus que você está seguindo? Você segue Oxalá? Você segue Jeová? Você segue Yud-Heh-Vav-Heh? Você segue o Gadu? Você segue qual Deus? Você segue o Adonai, o Elohim, o Yahvé? Qual Deus que você segue? O Exu? O Tranca-Rua? Quem que você segue? Qual Deus? O Buda? Quem que você segue? Você tem que seguir a um Deus, o Deus dos deuses, o Pai Criador. O teu Pai Criador chama-se Yahweh. Satanás treme diante desse nome, que é um nome, ele sabe qual é o poder do Pai. Ele sabe. E você deveria também saber, porque ele te aprisionou nesse mundo, esse mundo de oportunidades da matéria, dos ensinos subversivos que você tem que estudar para você conseguir um status de chegar a nada. Porque são poucos que são bilionários nessa terra. Só aqueles quem o diabo quer que são bilionários. Para poder fazer a vontade dele, destruir o próximo. Destruir a imagem de Yahweh. Vamos lá. Versículo 10. Eles voltaram aos pecados dos seus pais e recusaram ouvir as minhas palavras e se dispuseram a seguir outros deuses a fim de cultuá a casa de Israel, a casa de Arudá. Violaram a minha aliança que fiz com seus pais, portanto assim diz Yahweh: estou trazendo sobre eles a calamidade da qual não poderão escapar, e ainda que clamem a mim. Então não vai adiantar, gente, quando tiver acontecendo um grande terremoto aí, você chamar por Yahweh. Ah, me salva! Eu reconheço que o teu nome não vai... Depois, e no julgamento também é a mesma coisa. Quando as almas se reunirem, vai ser a mesma coisa. Ele é justiça, gente. Então ele está dando uma oportunidade, está liberando alguns homens, né, que estão aqui nessa plataforma. E eles têm que liberar esse espaço mesmo, porque é de Yahweh isso aqui. Se eles se fizerem enquanto Yahweh, a mão de Yahweh pesa sobre a vida deles. E vocês estão ouvindo. Agora, vocês acreditem se vocês quiserem. Mas como é que você fala assim? Porque antigamente, né, outrora,
dentro dos templos evangélicos e nos rituais, né? É ritual, tá, gente? Tudo que acontece dentro de uma igreja evangélica é ritual. E é ritual só que trocado de um camarada chamado Cipriano, que era um padre, era um satanista, que ele se converteu, e os rituais que ele fazia estão sendo feitos dentro dessas igrejas evangélicas, culto dando mão fazendo círculo de oração, fazendo novena, fazendo, né, rezas repetidas, tudo aí é invocação de São Cipriano. Vocês estão assustados, né, com o que eu estou falando. Portanto, lá no versículo 11, assim diz Yahweh, estou trazendo sobre eles a calamidade do qual não poderão escapar. E ainda que clamem por mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Yahudá e os habitantes de Yahushalaim irão e clamarão aos deuses, que eles queimaram incenso, esses de maneira alguma o livrarão do tempo da calamidade. Então Deus nenhum vai salvar a humanidade quando você estiver invocando ele. Porque você tem tanto, no versículo 13, você tem tantos deuses, ó Yahudá. Onde é Yahudá, hein, gente? Onde tem um montão de Deus, tem Deus para tudo. Onde é? Qual o nome do país que tem Deus para tudo quanto é lugar, hein, gente? Se vocês adivinhar, tem um doce, ó, adivinhar também. Ó. Porque vocês têm tantos deuses, ó Yahudá, quanto o número das cidades, tanto quanto o número de ruas, ó Yahushalaim. Se não deve orar esse povo, não clame nem interceda a favor deles, eu não ouvirei o tempo em que eles clamarem a mim por causa das suas calamidades. Que direito tem a minha amada dele estar em minha casa, visto que muito tem cometido grande abominação. Votos de carne fincada não poderão ajudá-lo. As pessoas fazem rituais, né, ofertas, sacrifícios, pois você solta o prazer quando pratica o mal. Yahweh uma vez clamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Azeitona produz azeitona, mas agora a voz de um grande tumulto, ele ateou fogo, e ao redor dela queimou seus galhos. Pois Yahweh dos exércitos, aí exército é por conta do profeta, que pronunciou contra você calamidade, por causa do grande mal que a casa de Israel, a casa de Yahudá fizeram, pois me provocaram a ira. O que eu vou ler está aqui agora, hein? O versículo final está aqui, ó. Yahweh me fez saber como soubesse se não tiver ver as suas nações, mas eu agi como um manso cordeiro, que se leva à matança e não sabia que era contra mim que planejava, dizendo, vamos destruir a sua árvore com os seus frutos, cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Cortamos-lhes as árvores para que o seu nome não seja lembrado. Yahweh dos exércitos. Esse dos exércitos fica por conta desses camaradas aí que inventaram essa história de Yahweh dos exércitos. Ah, gente, olha só. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. O nome de Yahweh foi cortado das escrituras, da Bíblia, dessa Bíblia que eles confeccionaram. Então o pessoal chama Deus, chama Jeová, mas nunca, você não ouve ninguém aí falar. Ninguém. Vocês não ouvem ninguém falar que o nome do Pai é Yahweh. Vocês não ouvem falar. Vocês ouvem falar que é Jeová. Olha, conversa com qualquer pessoa perto da sua casa. Como é que é o nome daquele que nos criou? O pessoal fala Deus. Vai Deus, vai com Deus. Até as mães falam, meu filho, Deus que te abençoe. Mas não é Deus. Deus não é o nome dele. O nome dele é Yahweh. E o nome do filho não é Jesus. O nome do filho é Yahusha, porque no nome dos filhos deveria ter o nome do pai. Yahushua. Yahweh é a salvação. Se você, meu amigo, minha amiga, se você que está me vendo aqui agora, nesses 44 minutos, obrigado por estarem até o final, tem dúvidas, ainda tem uma última chance que você pode fazer. Uma oração na sua mente, antes de você dormir, pergunte à sua consciência, porque ela é pura. E ela vai dizer para você qual é o nome do Altíssimo. Pergunta se o nome do Pai é Jesus ou Yahushua. Pode perguntar a ela. Pergunta. O rapaz falou lá que poderia perguntar. Pode perguntar. A sua consciência vai te responder, porque a sua consciência é de Yahweh. Então lembre-se, o nome do Pai
Yahweh e o nome do seu filho. Deixa eu terminar aqui agora com o nome do filho. Deixa eu terminar com o nome do filho, que essa Bíblia aqui, as Imaculadas Escrituras, é sensacional, gente. Sensacional as Imaculadas Escrituras. Então aqui, ó, 900 tem, ó. Vamos ver aqui. Eu vou conseguir. É o nome do filho aqui, ó, gente. O nome do nosso rei, ó. Aí o nome do nosso rei, vou terminar com ele aí, ó. Yahushua, louvado seja o nome de Yahushua, por você estar conhecendo a verdade agora. Forte abraço, ótima sexta-feira. Foi o dia em que mataram ele, tá, pessoal? E no terceiro dia ele ressuscitou. Bom dia, gente.